Fui hoje surpreendido com a informação oficialmente confirmada pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República de que já foi ou irá ser instaurado um processo de crime contra mim. Obviamente, estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça em tudo o que entenda necessário para apurar toda a verdade, seja sobre que matéria for. Quero dizer, olhos nos olhos, aos portugueses, que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável. Como sempre, confio totalmente na Justiça e no seu funcionamento. A Justiça que servi ao longo de toda a minha vida e cuja independência sempre defendi. É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Neste momento, permitam-me agradecer, em primeiro lugar, aos portugueses pela confiança que a mim depositaram ao longo destes anos e pela oportunidade que me deram de liderar o país em momentos tão difíceis quanto exaltantes. Quero agradecer a todos os titulares dos órgãos de soberania, ao Sr. Presidente da República e à Assembleia da República pela forma como sempre mantivemos uma saudável solidariedade institucional. Agradecer às regiões autónomas, agradecer às autarquias locais e aos parceiros sociais a forma como agimos coletivamente em prol do nosso país. Quero agradecer muito reconhecidamente a todas e a todos aqueles que serviram nos meus 3 governos. Quero dirigir uma palavra de simpatia e de gratidão para com todos os líderes e dirigentes partidários, dos partidos da oposição, dos partidos que durante vários anos comigo mantiveram um acordo de incidência parlamentar e, muito especialmente, como é óbvio, ao Partido Socialista. Por fim, uma palavra muito sentida de agradecimento à minha família, muito em especial à minha mulher, por todo o apoio, todo o carinho e os muitos sacrifícios pessoais que passou ao longo destes 8 anos. Esta é uma etapa da vida que se encerra e que encerro com a cabeça erguida, a consciência tranquila e a mesma determinação de servir Portugal e os portugueses exatamente da mesma forma como no dia em que aqui entrei pela primeira vez como Primeiro-Ministro. Muito bem, eu tive a oportunidade hoje de falar 2 vezes com o Sr. Presidente da República. Compete, nos termos da Constituição, ao Presidente da República, aceita a minha demissão, decidir como prosseguirá e quais são os próximos passos. A última coisa que eu farei é, neste momento, estar a condicionar ou a pronunciar-me publicamente sobre aquilo que será a decisão que o Sr. Presidente da República tomará e que só a ele cabe naturalmente tomar.
Boa tarde, Sr. Ministro. Sr. Primeiro-Ministro João Alexandre, da Antena 1, deixe-me perguntar-lhe, disse que era uma etapa que se encerrava, uma etapa que se encerra. Isso significa que não se irá candidatar num futuro próximo, caso haja essa possibilidade? E pergunto-lhe também se o Presidente da República não o tentou demover desta decisão e se ao longo dos últimos meses, em particular, nada deste processo que estava a ser investigado foi do seu conhecimento, se tudo aquilo que no fundo está a vir agora a lume era completamente desconhecido por parte do Primeiro-Ministro. Bom, começando pelo fim, desconhecia em absoluta essência de qualquer processo e a nota do Gabinete de Imprensa não explicita, aliás, a que atos, a que momentos, a que processo é que se me referem. A única coisa que dizem é que haverá um inquérito de que serei objeto e que correrá no Supremo Tribunal de Justiça. Obviamente estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça, seja sobre que matéria for, mas independentemente do que seja a matéria, a dignidade da função de Primeiro-Ministro e a confiança que os portugueses têm que ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém que é Primeiro-Ministro esteja sob suspeição da sua integridade, da sua boa conduta, ou ser objeto de um processo de crime. Por isso é uma etapa que naturalmente se encerra. Foram quase 8 anos, aos quais me dediquei com toda a minha energia, fazendo o melhor que sabia, o melhor que pude. Seguramente outros poderiam ter feito melhor, diferente. Foi o que fiz. Tenho muita honra naquilo que fiz. E saio de consciência muito tranquila e totalmente disponível para colaborar com a Justiça. Quanto ao futuro? Bom, quanto ao futuro, para já depende das decisões que o Sr. Presidente da República tome relativamente às consequências da demissão do Primeiro-Ministro. Boa tarde, Maria Lopes, do Jornal Público. Aquilo que eu queria saber é se tem ideia de deixar funções antes do final da legislatura, se houver novas eleições. Queria saber também se entende que a PGR deve dar algumas explicações sobre o processo, já que diz que não desconhece totalmente do que é que se trata. E queria também saber se não é contraditório dizer que não fez nada censurável e demitir-se mesmo assim quando manteve outros membros do Governo em funções quando estavam já a ser investigados. Obrigada. Há uma distinção entre ser Primeiro-Ministro e outras funções de membros do Governo. Eu já fui Secretário de Estado, já fui Ministro várias vezes e sempre entendi e entendo que o facto de ser arguido não é sequer motivo para determinar a demissão, porque o estatuto de arguido não é uma presunção de culpabilidade, é, pelo contrário, um estatuto que reforça as garantias de defesa dos cidadãos. Bom, eu, tanto quanto sei, não sou arguido, nem sei de que é quais são as práticas ou os atos de que há qualquer tipo de suspeição. Há uma coisa sobre a qual eu não tenho dúvidas. É que a função de Primeiro-Ministro é distinta da função dos outros membros do Governo. E que o prestígio das instituições democráticas, que me cabe, acima de tudo, preservar, torna incompatível que se mantenha em funções quem, através de um gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República, toma conhecimento que ou já foi ou vai ser aberto um processo de crime contra mim. Com a Justiça colaborarei totalmente, mas tenho também o dever de colaborar e de me empenhar, também neste ato, na preservação da dignidade das instituições democráticas. E por isso é fundamental que os portugueses tenham total confiança em quem exerce a função de Primeiro-Ministro. Obviamente, numa democracia plural, nem todos têm de concordar com o Primeiro-Ministro. É natural que haja aqueles que apoiam e que não apoiam, os que concordam e discordam do Primeiro-Ministro. Mas é fundamental que os cidadãos não tenham qualquer réstia de dúvida de que quem exerce essa função está acima da suspeição sobre a sua integridade, da sua boa conduta e, quanto mais, quanto à prática de um ato criminal. Eu nunca ouvi falar deste processo, não desconhecia a existência do processo, o que, aliás, é natural. Constato, por uma nota do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, que é aberto, ou foi aberto, um processo crime no Supremo Tribunal de Justiça que me envolve.
Bom, naturalmente eu acho que isso não é compatível com a manutenção das funções do Primeiro-Ministro. Há pouco perguntaram-me se o Presidente da República me tentou demover. O Presidente da República, com grande simpatia, não questionou as minhas razões, compreendeu-as de imediato e disse que iria tomar as providências que se impõem na sequência da demissão de um Primeiro-Ministro. Pedro Brás Fonseca, Agência Lusa. Desculpe lá, o que é que o António Costa não esclarece? Diga lá, porque eu quero esclarecer tudo. Não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro. Isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou, além de mais, porque, como nós todos sabemos, os processos de crime são tendencialmente, raramente são rápidos e, portanto, não ficaria certamente a aguardar a conclusão do processo de crime para tirar outra ilação. Aquilo, no julgamento que mais me importa que é o da minha consciência, estou totalmente tranquilo e não tenho a menor das dúvidas que não me pesa na consciência nenhum ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável. Agora, as coisas são como são e eu respeito a independência da Justiça. Respeitei relativamente aos outros, respeito relativamente a mim e agradeço que todos a respeitem. E, portanto, deixemos a Justiça funcionar normalmente. É, pela minha parte, o que eu farei e a Justiça há de concluir esse processo. Eu tive a oportunidade ao longo da vida de servir a Justiça de diversas formas. Profissionalmente como advogado, como deputado, como Ministro da Justiça, como Ministro da Administração Interna e também como Primeiro-Ministro. Orgulho-me muito de o corpo essencial daquilo que são os instrumentos legais de combate à criminalidade económica e financeira, à corrupção, à generalidade dos crimes que têm a ver com titulares de cargos políticos, ter contribuído enquanto Ministro da Justiça para que todo esse arsenal legislativo pudesse existir e esteja ao serviço do sistema judiciário. Orgulho muito de ser líder do partido que contribuiu para desenhar o nosso sistema de justiça e a sua garantia de independência e autonomia do Ministério Público. Orgulho muito de, enquanto Primeiro-Ministro, e como ainda a semana passada o Diretor Nacional da Polícia Judiciária o disse, nunca a Polícia Judiciária ter tido tantos meios como tem agora para combater a corrupção e a criminalidade económica e financeira. Portanto, orgulho muito disso. E tenho sempre dito que uma das grandes qualidades da nossa democracia é os cidadãos saberem que ninguém está acima da lei e que ninguém se pode intrometer na aplicação da lei. Seja um autarca, seja um ministro, seja um primeiro-ministro. E se há uma suspeição, as autoridades judiciárias são totalmente livres para investigarem. E isso que eu sempre entendi como uma grande mais-valia da nossa democracia, não é hoje que entendo que é uma menos-valia da nossa democracia. E a minha confiança na Justiça é hoje tão grande quanto era no passado. E, naturalmente, como qualquer outro cidadão, como qualquer outro titular de cargo político, eu não estou acima da lei. E, portanto, se há qualquer suspeita, que ela seja investigada. Com toda a liberdade, e estou cá para colaborar totalmente com a Justiça para apurar toda a verdade e tudo aquilo que a Justiça entender dever apurar sobre matéria que, aliás, desconheço o que seja, visto que o comunicado é omisso no que me é imputável. Agora, outra coisa completamente distinta, e sem prejuízo de eu estar totalmente certo da inocência de qualquer prática, é entender que é incompatível com o exercício das funções de Primeiro-Ministro a existência de uma suspeição sobre a minha integridade, sobre a minha boa conduta ou sobre a eventual prática de um ato criminal. Isso é que eu não acho compatível com o exercício de funções como Primeiro-Ministro. E é por isso que, naturalmente, pedi ao Presidente da República a demissão. Essa demissão foi aceita. Porventura, o Presidente da República quererá ponderar qual é a data a partir do qual produz efeitos a minha demissão. E eu, naturalmente, como é o meu dever constitucional, legal e cívico, manter-me-ei em funções
até ser substituído por quem me vier a substituir como Primeiro-Ministro. A todas e a todos, se aproveito também para agradecer às senhoras e aos senhores jornalistas o diálogo que fomos mantendo ao longo destes 8 anos e desejar a continuação do bom trabalho. Muito obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com